Signo de Virgem, previsão para a semana dos dias 23 até o dia 30 de dezembro. Energia para virginianos, como vocês estão? Pode aparecer algumas mensagens para depois, futuro, ano que vem. Também já tá aí, né, gente? Vamos lá. Costumo falar o que aparece no tarô. Signo de Virgem. Energia para virginianos. Tem alguém que está ainda vivendo num sonho, numa fantasia, numa expectativa, em algo vinculado a relacionamento, a família, a amor, com certeza, tá? Grandes planos relacionados a isso, mas isso aqui tá meio que no passado, tá? Então é alguém que deve ter passado, como as cartas últimas estão bem falando de término, ou de frustração, ou de derrota relacionado a isso, né, fracasso. As cartas elas estão colocando a necessidade do virginiano se equilibrar, meio que sair de um círculo vicioso, né, de uma coisa que está contínua, né, você acreditando, você pensando na volta, você vivendo talvez a vida da pessoa, ou seja, olhando em rede social, olhando, tentando descobrir como é que tá, tentando descobrir como é que essa família, essa pessoa, esse relacionamento está. E as cartas elas estão sugerindo aí que você tem que virar essa página, tá? Não tô nem falando que para quem busca nessa volta vocês não tenham, não é isso. Aqui tá falando muito sobre você, sobre o equilíbrio, sobre você ficar bem com relação a você mesmo e talvez aí tentar entender o porquê que você está vivendo a vida dos outros ou pensando na vida dos outros ou sonhando, né, com uma vida que podia ser sua, mas está no passado, né? Aqui tá falando muito sobre a necessidade, tá? Pode ser que vocês passem aí esse final de ano, que é normal a gente fazer planos, né, pro ano posterior e avaliar tudo que a gente viveu, então pode ser que você fique muito parado nesse tipo de ideia, sabe? Puxa, agora já era para eu estar assim, nossa, já era para ter acontecido aquilo, olha, nesse momento a gente já poderia ter casado, já poderia ter comprado casa, já poderia ter filho, planos, enfim, né? E as cartas, elas estão falando muito sobre a necessidade de você olhar para você, de você se transformar, de você olhar mais seriamente, criando, planejando, projetando um futuro melhor para você, projetando até talvez o que seja a expectativa, né? O que de fato é esse relacionamento, com que tipo de relacionamento você estava sonhando, com que tipo de estrutura futura você estava sonhando. Será que é real isso? Será que com aquela pessoa ou com aquele tipo de gente você ia ter o teu sonho, a tua realização? Será que aquela pessoa ela ia te proporcionar a alegria? Será que vale a pena por conta daquela pessoa? Você está fazendo 1000 planos, 1000 sonhos, vivendo a vida daquela pessoa. Será que aquela pessoa ia te trazer a sua solução, a sua felicidade, a sua realização? Ou será que, de certa forma, isso que você está fazendo, né, de ter parado com a tua vida, de estar olhando a vida do outro, ou estar vivendo a vida do outro, será que isso daí não é alguma coisa mais profunda? Tipo, não, eu fico olhando a vida do outro porque hoje eu não tenho sonhos, eu não tenho os meus sonhos, né? Eu não sou importante, o que era importante era a gente. Ou talvez você esteja dando um papel muito importante, né? Uma importância muito grande para aquela pessoa. Será que aquela pessoa merecia tudo isso? Eu volto a falar, porque aqui tá. Parece que fica dando volta em volta da própria situação.
sabe? Ou você estava sonhando aquele conto de fada, né, que a gente escuta nos filmes, né? Aquela princesa que encontrou com aquele príncipe e viveram felizes para sempre, como se aquilo fosse real. Ou de repente aquela pessoa ela tem aquele aspecto físico, né? Aquela pessoa ideal. Eu vi aquela pessoa e eu ficava imaginando, como eu já escutei isso, tá? Nossos filhos iam ser lindos, né? Nossos filhos iam ser. Então parece que isso, só porque os filhos, o casal é bonito, já automaticamente ele tem que ser perfeito, ele já tem que ser feliz, ele já tem que se complementar um ao outro e etc, tá? Então talvez a realidade que você tem sobre o que seria a felicidade não seja um plano ideal, não seja uma coisa perfeita, não seja algo que realmente poderia te trazer essa perfeição, essa realização, tá? Ou essa pessoa é como se aquilo, né, que o Cazuza fala, né, o nosso amor a gente inventa. De repente você viu aquela pessoa e você começou a criar uma série de expectativas em cima daquela pessoa, mas aquela pessoa literalmente nunca participou ativamente, a expectativa era sua, não era da pessoa, né? De repente os planos que essa pessoa tinha não eram os mesmos que você tinha. Talvez até isso tenha feito essa pessoa se afastar, porque a cobrança, os sonhos, os planos, talvez a pessoa tenha se assustado um pouco com o que você estava imaginando que seria, né, o futuro que vocês iriam ter, e de repente essa pessoa nunca imaginou que ela poderia viver aquele tipo de plano, aquele tipo de sonho, ela não teria capacidade, ou ela não teria estrutura, ou definitivamente talvez essa pessoa tenha percebido que ela não era a pessoa certa para você viver aquele sonho, tá? Então, as cartas do virginiano, eles falam muito em sonhos, em planos não construídos, ou em sonhos muito, aquela coisa muito dourada, aquela coisa toda muito iluminada, aquela coisa toda muito perfeita que de repente não caberia, né? Outro dia, atendendo uma moça, eu perguntei, mas o problema não é ele voltar, o problema é se ele voltar, e aí, como é que você vai ser? Porque assim, ele podia voltar, só que ele era aquela pessoa que na hora que ele voltasse ia dar problema, porque ele gosta de uma coisa, ela gosta de outro. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele não gosta de sair, ela é festeira, ela adora sair, ela adora passear, ela adora dançar, ela adora tudo que ele não gosta. Então, como que esse casal, o que ia ter que precisar para esse casal? Tá muito parecido, nenhum dos dois é de virgem, tá? Mas a história está parecida, porque de repente como que esses dois poderiam viver juntos? Ou ele ia ter que se submeter aos sonhos dela, ou ela ia ter que se submeter aos sonhos dele, porque parece que a coisa se torna meio irreal, né? Ele não iria querer ficar sozinho em casa e ela não iria querer ir para balada sozinha, porque para que ela vai para balada sozinha? Entende? Então, as pessoas elas têm que ser de alguma forma compatíveis, elas têm que ter sonhos no futuro em comum, né? As duas têm que pensar, não, mas tudo bem, não é meu sonho ter filhos, mas o seu sonho é ter filhos. Eu pensava em no futuro ter filhos. Então, assim, tem que ter alguma coisa em comum. Agora, como que uma pessoa que odeia, que não quer ter filhos de jeito nenhum, vai construir uma família com alguém que o sonho dourado é ter filhos? Você entende que é meio que incompatível, né? Hoje eu vejo muita questão da religião também, né? Uma pessoa totalmente evangélica, totalmente crente, como que ela vai ficar com uma pessoa que é totalmente, sei lá, do candomblé, por exemplo? Maneira de falar, tá, gente? Existe a longo prazo a possibilidade. Eu tenho um caso desses, né, que já veio falar: ah, não, mas é impossível, porque minha família inteira não vai te aceitar, porque você é de uma muito diferente. A gente tem que procurar compatibilidade, a gente tem que ver a questão do respeito a médio e longo prazo, né, como que isso vai se estabelecer no futuro, e a gente tem que ter uma coisa mais plausível, mais viável, uma coisa mais que dê certo para criar, tá? Avalia se esse tipo de pessoa, ou se essa pessoa é alguém que pode te dar o que de fato você está sonhando na sua vida. Isso tudo que eu falei foram exemplos, tá? E não é exemplo meu, assim, sonho, coisas, é fictício, ou de pessoas que não tem nada a ver com vocês, mas ao mesmo tempo não sou eu que estou falando, tá? Muito pelo contrário, eu não tenho problema nenhum com a religião, tá? Mas avaliem isso.
Olhem isso, tá bom? Gratidão, uma excelente semana a todos vocês.